E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como resolver uma situação em que nós não sabemos qual é o melhor resultado, mas nós precisamos encontrá-lo. Como assim? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho uma lista de compras que eu tenho ali a quantidade de cada produto, tenho o preço unitário e eu tenho o total com relação ao preço unitário em si. Lá no final eu tenho o valor da compra, R$ 162,16. Porém, eu não tenho esse valor para pagar. Eu tenho apenas R$ 130 para fazer essa compra aqui. E qual seria a melhor opção para mim para poder reduzir esse valor da minha compra? O que seria melhor? Eu reduzir a quantidade de açúcar, de arroz, de café? Como que eu poderia fazer? Se eu fosse levar em consideração as outras ferramentas de simulação que nós já vimos, vou deixar os links para vocês aqui embaixo na descrição se você ainda não acompanhou. Eu teria que vir inserindo quais as possíveis quantidades para cada produto. Só que aqui vai dar um trabalho danado para fazer isso. Eu quero que o Excel encontre para mim qual é a melhor solução. Então, a partir deste momento, nós vamos conhecer a ferramenta Solver. Ela é uma ferramenta um pouquinho mais complexa de ser utilizada, porque a gente, através dela, vai colocar qual é o meu objetivo final, quais são as células que eu posso fazer a alteração delas e quais são as regras, o que ele precisa levar em consideração para poder concluir a situação que eu preciso. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de mais nada, é ativar o Solver dentro do Excel. Por ser uma ferramenta mais complexa, ela não vem ativada para a gente. Então, nós vamos clicar em Arquivo, Opções, Suplementos. Aqui, verifiquem se está escrito Suplementos do Excel. Cliquem no botão para ir, marquem Solver e cliquem em OK. Vocês vão observar que lá na guia Dados agora vai aparecer a ferramenta Dados Solver, ok? Antes de a gente iniciar mesmo essa ferramenta, nós vamos fazer uma cópia de segurança da nossa planilha, porque se nós preenchermos errado, a gente corre o risco de perder as fórmulas da nossa planilha. E aí, bagunça a nossa planilha toda, tem que fechar sem salvar, enfim. Para evitar esse tipo de coisa, nós vamos fazer uma cópia de segurança. Então, nós vamos segurar o Ctrl, clica na planilha e arrasta para o lado. Ele vai fazer a cópia exatamente igual, ó. Vamos trocar o nome aqui para cópia e prontinho. Vamos voltar lá para nossa planilha, que é em cima dessa aqui que a gente vai trabalhar. Uma outra situação que nós vamos fazer é, dentro das minhas regras, eu preciso definir o máximo que ele pode calcular de quantidade para cada produto. Então, vamos observar que essa daqui é a nossa listagem, basicamente, com o máximo que eu quero de cada produto. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui do lado, só para eu ter uma referência depois, ok? Vamos começar, então, o nosso Solver. Vamos clicar lá, já estamos na guia Dados, clica em Solver. Algumas pessoas chamam de Solver, ok? Qual é o nosso objetivo? Eu preciso fazer com que esse valor aqui chegue o mais próximo possível de 130. Então, eu quero maximizar esse valor, considerando o meu limite de 130. Então, o nosso objetivo vai ser essa célula aqui, sendo maximizada. Mas, Isadora, você colocou que tem que ser até 130. Então, eu não vou colocar aqui o valor de 130? Não. Por que não? Observem que esse valor aqui, né, essa referência valor D, é para eu colocar exatamente naquele valor. Então, eu não quero exatamente 130 porque a conta aqui pode não fechar. O que eu quero é o mais próximo possível de 130. Onde nós vamos colocar o 130, então? Na parte das nossas restrições, que são as nossas regras, ok? Então, vamos lá. Alterando células variáveis, o que eu quero mudar para conseguir chegar a esse valor a 130? No caso, a quantidade dos produtos. Então, a gente vai clicar na setinha. Vamos selecionar todas as células da quantidade. Vou clicar na setinha de volta. Estabelecidas as células variáveis, nós vamos agora para as nossas restrições. Primeira restrição que eu tenho, o meu valor final tem que ser até 130. Então, eu vou clicar para adicionar, vou colocar a referência do meu total, tem que ser menor ou igual a 130. Vou clicar para adicionar porque eu tenho mais regras. A minha coluna de quantidade aqui tem que ter pelo menos uma unidade de cada produto. Então, nós vamos selecionar ela toda. Aqui nós vamos mudar o nosso sinal, tem que ser maior ou igual a 1. Então, eu tenho que ter pelo menos uma unidade de cada um. Vou clicar para adicionar. Próxima regra que eu tenho. Essa minha quantidade que está aqui
ela tem que se restringir àquela que eu estabeleci anteriormente. Como ele vai modificar os valores, eu estou utilizando essa daqui como base, tá ok? Então, eu vou selecionar toda essa minha quantidade que está aqui, que é que vai ser modificada, e ela tem que ser menor ou igual a essa quantidade que eu havia estabelecido e que ele vai mudar tudo. Vou aplicar para adicionar novamente, porque eu tenho mais uma regra. Essa minha quantidade que eu tenho aqui, ela representa números inteiros. Eu não tenho uma quantidade aqui em decimal, tá? Então, para eu poder ter essa minha restrição e ele colocar para mim somente números inteiros, eu tenho que clicar de novo aqui na minha setinha, selecionar a minha quantidade, clico de novo na setinha e aqui eu vou definir como int, que ele vai devolver para mim apenas números inteiros. Vou clicar no OK e aí eu tenho aqui todas as minhas regras definidas direitinho. Observe se aqui está marcada a opção para tornar variáveis irrestritas não negativas, que a gente não quer números negativos em si. Aqui embaixo vocês têm 3 métodos de resolução, tá? Cada um deles tem a sua complexidade, então o ideal é que vocês testem nos 3 métodos para vocês verem qual é a solução mais adequada ao que vocês realmente precisam. Todas as 3 vão seguir as regras que estão aqui. Porém, a simplex, por exemplo, que é a que costuma dar resultados mais simples, ela pode acumular tudo em um lugar só e não fazer uma distribuição mais adequada. Essa distribuição mais adequada geralmente é devolvida pela GRG não linear, tá? A Evolutionary, ela tem uma característica de trabalhar mais com fórmulas mais complexas, tá? Então, quando a gente tem planilhas muito simples, ela nem consegue resolver pra gente. Então, vamos lá, vamos testar aqui nosso primeiro método de solução. Nós vamos clicar para resolver. Ele trouxe aqui pra gente, ó, chegando em 128,81 e ele fez a distribuição aqui, ó, creme dental 2 unidades, pão de forma 2, sabonete 5 e o leite 4. Observe que ele está travando nesses limites que nós definimos, certo? Vamos testar os próximos. Não deem OK nessa tela aqui, porque se der OK, ele vai assumir esse resultado como sendo o resultado final. Não é isso que a gente quer, tá? Então, a gente vai clicar para restaurar, retornar a caixa. OK, vamos testar o próximo. Simplex, resolver. Dê uma olhadinha que ele já fez outra distribuição. Colocou o arroz para cá, o café e o pão de forma. E observe que o valor chegou mais próximo de 129,4. Então, nós temos 2 soluções ali possíveis. O que vai ser melhor para a gente? Então, neste caso, vamos analisar essas 2 possíveis soluções. Mas antes, a gente ainda tem o nosso terceiro método. Então, vamos lá. Ó. Restaurar valores. OK. Vamos testar a última. Resolver. Observem que ele deu uma travada, ó, ele está tentando resolver, mas não está conseguindo. Provavelmente aqui ele vai travar. Então, a gente vai apertar o ESC no teclado, a gente vai clicar para parar e aí ele vai voltar para o que a gente tinha antes. Vamos restaurar os valores, vamos dar OK. E aí ele voltou com o que estava antes para a gente. Qual foi o que chegou mais próximo de R$130? No nosso caso aqui foi o Simplex, ele conseguiu fazer uma distribuição legal e chegou em 129. O outro chegou em 128. E aí a gente vai analisar, não, vou preferir o de 129, que vai aproveitar mais aí os 130. Deixa na LP Simplex e pede para resolver. Caso contrário, escolha o de cima, porque às vezes os produtos que ele definiu foi melhor pra gente. Clica no de cima e pede para resolver, tá? No caso aqui, eu vou deixar o LP Simplex, vou pedir para resolver. Já deixou o resultado aqui para mim. Se eu não quiser que ele altere a minha planilha, daí até é importante a gente fazer uma cópia antes, a gente pode restaurar os valores originais, não precisamos mais retornar aquela caixa anterior, e aqui nós vamos marcar o relatório de resposta. Ele costuma mostrar para a gente 3 tipos, tá? Tem de limite e de sensibilidade também, mas no caso aqui só cabe para esse tipo de situação o relatório de resposta. Então, vou clicar agora em OK. Ele gerou aqui embaixo para mim um relatório de respostas e observe que ele vai mostrando para a gente a quantidade, qual que era a original e para qual foi agora a quantidade de cada produto. Bom, pessoal, é assim que funciona o Solver. Depois eu trago para vocês outros exemplos de como estar utilizando essa ferramenta que é bem poderosa e bem bacana no Excel, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!